Esses dias eu compartilhei com vocês esse resultado que foi de uma mulher que me procurou há uns 3 ou 4 anos atrás pela primeira vez, e ela chegou sem menstruar há mais de um ano e com os ovários atrofiados. Como vocês podem ver, os ovários realmente voltaram ao tamanho normal e em poucas semanas ela também voltou a menstruar. Esse foi um dos primeiros casos mais marcantes assim que eu atendi nesse sentido da menopausa precoce. Mas ao mesmo tempo foi muito bom porque ele foi muito visível a melhora, né? Você não pode negar o sangue, você não pode negar o resultado de um ovário retornando ao tamanho. Mas, apesar de sim eu ter visto o quanto a acupuntura é ótima, né, para tratamentos, a gente traz a circulação sanguínea, a gente regula o sistema endócrino, a gente faz muita coisa acontecer. Eu também tenho plena consciência do quanto as conversas que a gente teve e as mudanças que ela teve que fazer na vida dela também auxiliaram muito nesse resultado. Porque se você já me acompanha aqui um tempo, você já deve ter entendido que a minha forma de encarar os problemas, os sintomas, é como se eles estivessem falando, contando alguma coisa pra gente. E na menopausa, ou na baixa fertilidade, isso não seria diferente. Então, desde então eu venho acompanhando várias mulheres. É um dos motivos que eu não comento muito sobre menopausa, é porque eu ainda não cheguei nesse lugar. Então, eu observo, eu estudo, eu analiso com a maior sensibilidade que eu consigo, mas eu ainda não tenho essa vivência. Então, eu estarei falando de um lugar de quem observa, mas que acompanha. E como eu tenho resultados muito bons nos tratamentos que eu acompanho, eu acredito que já tenho um lugar de fala. Agora, um ponto muito importante para se falar quando a gente está falando sobre menopausa ou sobre baixa fertilidade antes da hora, porque o ponto é que a menopausa ela merece um vídeo só sobre ela. Mas a gente está falando sobre menopausa ou infertilidade precoce, ou seja, quando vem antes do tempo disso. Porque isso é uma troca arquetípica, isso é uma mudança de comportamento de vida, mas o que acontece? Um corpo fértil, ele é um corpo que ele tem energia vital. Ele tem energia vital o suficiente para se reproduzir, para criar uma nova versão de si mesmo, para doar toda a energia que tem e ainda assim sobrar energia. Então a fertilidade na medicina chinesa, ela é algo que ela vem quando você tem energia para se manter e você ainda tem condições de sustentar outro ser com a sua própria energia, porque a maternidade é isso 100%. Só que muitas vezes esse processo não está falando somente sobre a fertilidade no sentido biológico, de você conseguir ser mãe. Esse processo, ele começa muito antes disso, em camadas profundas da sua existência. Você ser fértil, você conseguir semear, você conseguir frutificar a sua vida. São os nossos ovários. Eles são o centro que tem os nossos óvulos. Gente, os nossos ovários, energeticamente, simbolicamente, eles são a nossa reserva de todas as nossas sementes, de todos os nossos potenciais, de tudo que a gente tem capacidade de fecundar e de trazer para esse mundo e de parir em algum momento, ou seja, a gente tem potenciais a serem fecundados, que a gente vai gestar esses potenciais e que em algum momento eles virão ao mundo através de nós. E isso não é só sobre filhos físicos, isso é sobre o seu movimento na vida. É sobre você ser fértil para você ter uma mente criativa. É você ter espaço na tua vida para que as coisas aconteçam. Porque muitas vezes a falta de fertilidade é falta de receptividade para as coisas, para a energia. Porque o útero é um espaço aberto. Ele está receptivo assim como se você for lá na terra, no seu jardim, e você cavar um buraquinho e você plantar uma semente, a terra não vai falar, essa não, essa sim. Ele vai simplesmente fazer brotar, seja uma erva daninha, seja uma planta frutífera, seja uma flor que você plantou. A terra é receptiva, ela não se limita a filtrar o que vai ali. Tem algumas que ela vai conseguir nutrir melhor, outras não, mas aí vai das características da planta, do que você está tentando gestar. Mas a terra em si, ela é receptiva. E o que acontece? Muitas vezes as mulheres, hoje principalmente, que buscam a rotina perfeita, a vida perfeita, o corpo perfeito, essas mulheres estão ficando muito controladoras. Então, no sentido de que as coisas não podem sair do controle, você tem que comer só o que você pode comer, você tem que fazer só o que você pode fazer. Eu já atendi caso que a mulher tinha a parte física perfeita, mas ela não tinha tempo, ela não tinha espaço na agenda compatível
com uma criança, por exemplo, com engravidar, com parar de trabalhar. Ela não tinha esse espaço na vida dela. Então, uma das primeiras coisas que eu falei é: você antes precisa abrir esse espaço na tua rotina, na tua vida, em que momento vai caber você se entregar 100% para outra coisa, que não seja você ou o teu trabalho, né? Então, existem muitas formas de olhar para isso, depende muito do momento, se a pessoa não está se sentindo fértil no trabalho, ou no sentido realmente de ter um filho, né? Porque tudo está acontecendo nesse momento, um momento curioso para estar viva. A gente tem mulheres de 40 e poucos anos tendo filhos naturalmente e saudáveis, e a gente tem mulheres de 37 entrando em menopausa, ou seja, a realidade, ela tem muitas formas de se expressar e cada mulher está vivendo isso de um jeito. Mas que consome nossa energia vital, investimentos emocionais, principalmente em situações que não tem uma solução prevista nos próximos anos, assim. Isso acontece muito, inclusive era o caso da moça que eu atendi com os ovários atrofiados. Ela se viu numa situação de um casamento infeliz, de pessoas doentes na família, de não conseguir mudar as situações da rotina dela, do ambiente dela, seja familiar, seja profissional, e todo o afeto dela, toda a energia dela, todo o emocional dela estava investido nisso, em situações sem perspectiva. Então, ela começou a se sentir realmente sem poder. Ela não sentia que ela podia mudar alguma coisa, ela sentia que as coisas simplesmente seriam assim e que não ia mais ter como mudar. Então, esse sentimento de desamparo, de desesperança, de você sentir que as coisas não têm mais como melhorar, também te deixa infértil. Se por recolher os seus investimentos energéticos, emocionais, recolha para si. Ou seja, coloque o mínimo possível nessas situações que você vê que não tem, tem que cuidar de não sei quem, tem que fazer tal coisa, tem que manter o casamento. Invista o mínimo possível. Reserve a tua energia para coisas que você realmente consiga resolver, para coisas que tenham resultado, para coisas que frutifiquem, e não para coisas que você vê que tem plantas que infelizmente a gente tem que podar, que não deu mais, ela já usou, já acabou o tempo de vida útil dela, e é isso, e as coisas na nossa vida também às vezes são assim. Então a gente vai dando cada vez menos alimento e suprimento para as coisas que não vão mais perdurar, né? Ou que não tem solução. Então isso aqui vai funcionar em modo economia de energia. Porque acaba que os investimentos dessa mulher, toda a energia que ela tem disponível, ela está colocando em situações sem saída. E use esses investimentos para encontrar as partes de ti que se perderam no caminho. As partes que tinham energia, as partes que tinham criatividade, as partes que eram corajosas, as partes que gostavam de aventura, as partes que gostavam de surpresas, as partes que fantasiavam com histórias, com ideias, com possibilidades. Essas partes são as realmente férteis, são as que se abrem para esse tipo de novidade, são as que se abrem para as coisas que a vida pode te trazer. Pegar esses investimentos emocionais que você está depositando em lugares que não te rendem nada, você vai pegar de volta para você e você vai investir principalmente em se reencontrar. Porque qual é a parte mais bonita, na verdade, da menopausa? O corpo feminino, a energia que você separava mensalmente para ser fértil, para nutrir uma outra pessoa, para estar aberta para ser mãe, essa energia que saía do coração para o útero, ela acaba retornando ao coração. Então você vai ficar com mais energia disponível no seu coração, e às vezes a menopausa precoce é como se te falasse: olha, agora você não pode mais se doar para ninguém, agora você não pode mais fazer nada pelo outro, agora você precisa olhar para você, no que você quer, no que você sente, em como você quer ser daqui para frente. Aberturas para o inesperado. É isso que te deixa fértil, é isso que te... Porque a criatividade é um caos criativo, na verdade. Você precisa estar aberto para aquela bagunça, para aquelas informações incoerentes inicialmente, para que depois disso você realmente crie algo novo, algo que não é o mesmo, que não é repetir o mesmo. Quantas pessoas estão nisso? É isso que vai acabando com a nossa energia. Você vai simplesmente repetindo a mesma vida por décadas às vezes. Bioenergeticamente, a energia que antes o coração liberava mensalmente para o útero, para que ele fizesse todo o processo, né, todo o ciclo menstrual, essa mesma energia, ela retorna ao coração. E aí é como se todos os meses você tivesse mais energia disponível no teu centro, né, no teu sentimento, na tua sensação com a vida, para realmente revisitar, reconhecer, desbravar novas possibilidades, sonhos que ficaram perdidos e que você sacrificou em nome de outras pessoas ou outras histórias,
e também desejos que você ainda pode ter, que você ainda pode descobrir que existem dentro de ti. Então, a menopausa, ela é um grande mergulho, ela é um grande enfrentamento da mulher para ela realmente olhar para tudo que ela sustentou durante as últimas décadas. Na medicina chinesa, no coração reside o nosso Shen, que é o nosso espírito. E ele pulsa, né? Ele pega uma carona com o nosso sangue a cada batimento para alcançar até a pontinha do... E uma das formas que a gente vê o estado desse Shen, né? As condições desse Shen, desse espírito, é através dos olhos, é através do brilho no olhar da pessoa, é através, né, de tudo que você expressa, né? Os olhos são a janela da alma e é literalmente isso na medicina chinesa. Então a gente precisa olhar pelo aspecto vital, né? Pelos olhos curiosos ou pelo brilho em pensar em coisas, ou então o contrário, quando esses olhos estão apáticos, quando estão caídos, quando estão sempre, né, com aquela profundidade mais vazia de energia. Então isso também são sinais que a gente olha. E o coração, recebendo mais energia, ele vai acabar acessando lugares, ele vai dar mais energia para esse espírito, mas muitas vezes para fazer um trabalho interior, né, para fazer um mergulho em tudo que você deixou para trás para ir para frente. Enfim, a jornada para recuperar a sua fertilidade, ela muitas vezes, claro que ajudaria você ter uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios, mas isso é tudo porque você precisa fortalecer a sua energia vital. E para fortalecer a sua energia vital, seja com cuidados alimentares, né, seja às vezes regulando sim os seus hormônios, seja às vezes você melhorando seu sono, né? Tem tantas coisas na sua rotina que você pode fazer, só que muitas vezes são essas coisas que mais te desgastam emocionalmente, essas coisas que são preocupações diárias, são problemas rotineiros, né? Aquela coisinha que todos os dias vai te consumindo, é isso que vai tirando essa energia que estaria disponível para novas criações. Então, para você começar primeiro, você começa limpando e cortando. O outono, inclusive, é uma boa época para isso. A menopausa é o outono da mulher. Então, quando a mulher é jovem, quando ela está na donzela, quando ela é mãe, ela é o verão. Ela está no auge, né? Então, a primavera é aquele crescimento da infância, da adolescência. Quando a mulher é a donzela, é a mãe, ela está literalmente no verão, no auge, né? Na parte mais frutífera, mais fértil. E a menopausa é o começo desse outono. Então, é quando a gente está começando a mudar essa nossa fertilidade, né? A parte de conexão com as coisas, a forma de se conectar com os relacionamentos, a forma de se entregar para isso também, tudo muda. Então, o outono, se a gente vai vivendo esses nossos ciclos e fazendo as limpezas que a gente precisa fazer e trazendo essas renovações, a gente não precisa chegar na menopausa tão cedo com uma forma forçosa de acabar tendo que resolver tudo isso. Isso, não vou me prolongar mais, acho que deu pra gente começar uma conversa sobre isso, tem muito o que falar, ainda quero fazer um vídeo só sobre menopausa, eu tenho um post já há muitos anos sobre menopausa que ficou muito bom. Eu fiz esse vídeo, na verdade, porque uma paciente minha pediu. Ela disse que ela queria compartilhar para algumas pessoas, que a gente estava tendo uma conversa sobre isso. Ela, meu Deus, tem pessoas que precisam ouvir isso. Então fiz porque realmente acredito que pode ajudar outras mulheres que também estejam passando por momentos parecidos. Mas como eu optei por fazer um vídeo mais completo, abordando mais aspectos desse feminino, eu preciso que vocês realmente compartilhem, porque eu não posso patrocinar a entrega, enfim. Então, se vocês puderem me ajudar compartilhando com mulheres que vocês sentem que realmente ganhariam com essas informações, eu agradeço. E até a próxima. E se vocês tiverem alguma dúvida ou algum tema, podem deixar de sugestão aqui também.